eu cliquei aqui, iniciar a gravação, até o seguinte, em outra aula, agora eu não lembro se foi anterior, teve uma que eu gravei, eu tinha até colocado no YouTube, depois eu tive de tirar, porque acaba que a gente usando o computador da gente, para explicar para vocês o modelo de ofício, eu peguei um ofício de uma situação aqui do meu escritório, e depois que eu fui pensar, falei, não, gente, tem dados pessoais, né, do meu cliente e tal, eu não posso colocar isso no YouTube, não. Então eu apaguei o vídeo. Mas hoje eu estou mais esperto aqui. Só selecionar o material aqui. Ó, só para ficar claro aí, então o assunto hoje é esse, ata e requerimento. Então, o que eu vou procurar explorar aí nessa aula? É como redigir uma ata, para que serve uma ata, né? Quais as finalidades de você fazer uma ata, como registrar uma ata, depois a questão do requerimento, as partes do requerimento, as finalidades do requerimento, e depois que eu explicar, ou mesmo durante a explicação, vocês têm completa liberdade aí de perguntar. Tá bom? Vamos começar pela ata. No AVE eu coloquei um material, um texto explicativo de cada um deles. Tá? Eu vou explicar pela exposição de um modelo aqui, que fica mais fácil. Fica mais concreta aqui a explicação. Está aparecendo para vocês? Modelo de ata? Tá. Sim, tá aparecendo. Ah, tá ótimo. Aí vou pedir, pode ser você mesmo, Paulo. Se tiver alguma dúvida aí no bate-papo, como eu não consigo ver, aí eu te peço a gentileza de me avisar e lê para mim, por favor. Não, tranquilo. Bom, esse gênero ata, a primeira coisa é o título, né? Antes de falar do documento em si, falar da finalidade. Quais são as situações? A palavra ata, essa palavra ata, ela vem do latim actum, que vai dar em português ato. Então, em latim, ela está no plural. Na verdade, significa atos. Então, esse documento, ele serve para que situações na nossa vida? Pode ser dentro de uma empresa, às vezes algum setor precisa ser tomadas certas decisões, e essas decisões vão ser tomadas pelas pessoas que fazem, pelos funcionários ali daquele setor. Então, a decisão é coletiva. Então, para registrar, para oficializar essas decisões, se escolhe uma pessoa para poder documentar isso. Através de qual documento? Ata. Então, a ata ela serve para registrar
as ocorrências mais importantes de uma reunião ou de uma assembleia. Então, por exemplo, às vezes empresas, né, decisões muito importantes, se faz uma assembleia e durante aquela assembleia, uma pessoa ou mais de uma tem que fazer o registro disso, né? E ao final produzir esse documento, que é a ata. Tá? Esse documento, para ter valor, para ter fé pública, ele tem que ser registrado em cartório. Então, as atas, tem um livro de ata, né? Tem um livro de ata, de registro de ata. Então, em papelaria, vende esse livro. A ata, você não precisa fazer à mão. Você pode digitar, imprimir e depois colar no livro de ata. E as pessoas depois assinam. Em função da pandemia, a lei ela permite, por exemplo, reunião de condomínio, assembleia de condomínio, que essa assembleia seja feita de forma virtual e não precisa constar a assinatura das pessoas. Mas você tem que colocar o nome, né, das pessoas que participaram daquela assembleia. Mas não é necessário colher, né, a assinatura de todas as pessoas. Tá? Ô, professor. Oi. Mas no caso, em tal situação, eu deveria continuar redigindo o documento ou poderia ser uma gravação? Quem perguntou aí? Paulo. O Paulo. Ótima pergunta, Paulo. O que pode ser feito, né? Eu mesmo já participei de assembleia de condomínio e geralmente o pessoal, ainda mais, sabe que eu sou professor de português, advogado, aí sempre sobra para mim. O Wagner vai fazer a né? Então, muitas vezes eu fui fazendo ali as pessoas decidindo e eu fui escrevendo a ata, à medida que acontecia a assembleia. Agora, você pode, igual você falou aí, Paulo, pode gravar a reunião, a assembleia, e depois você redigir isso. Você pode digitar, né, e depois você imprime e cola no livro de ata. É uma opção também. Tá bom? Entendido. Professor. Oi. Então, a gravação da reunião, ela não serve como uma comprovação, não serve como uma espécie de uma ata, né? Então, quem perguntou aí? Kailane. Ô, Kailane. Excelente. Olha, a gravação em si, porque, na verdade, qual que é a finalidade do registro, né? A finalidade do registro é você ter uma prova de todas as decisões que foram tomadas. Então, por exemplo, até os romanos, né? Quer dizer, antes de Cristo, eles tinham um provérbio que eles falavam assim: as palavras voam, os escritos ficam. Então, por exemplo, se você grava, aquela gravação em si, ela não tem fé pública. Entendeu? Não tem fé pública. Então, o que você faz? Por isso que é importante o registro que é escrito. E depois você digita isso, né? Cola no livro de ata e tem que levar no cartório. No cartório, para registrar isso. Aí passa a ter o quê? Fé pública. Entendeu? Fé pública. Entendi. Agora, uma outra opção, vamos supor, eu já falei para vocês, né? É igual mensagem de WhatsApp. A mensagem de WhatsApp tem algum valor probatório? Fé pública? Não.
Mas você pode pegar todo aquele registro que tiver da gravação, levar a um cartório, você leva seu celular e você pede no cartório para eles fazerem uma ata notarial. Aí, ó, ata. Essa ata vai ter o registro de toda aquela conversa. Transformando em ata notarial, a ata notarial tem fé pública. Você transformou em um documento que tem valor jurídico, né? Entendeu? Entendi, sim. Então pode ser feito, né? Mas o ideal é fazer esse procedimento, né? Se for gravado, depois você registrar isso no livro de ata. Tá bom? Ok. Ótimo. Na ata, você não tem que registrar a outra coisa importante que eu quero falar para vocês, né? O pessoal, quando convoca, é uma convocação para reunião ou assembleia, as convocações são muito mal feitas, né? Porque o pessoal coloca lá, o que é importante na convocação? Você colocar o dia, o horário, o local, a hora de início, a hora que vai finalizar, você colocar os temas de forma específica. Então, a convocação, se ela é bem feita, para quem for elaborar a ata, já vai te ajudar muito. Porque a ata você vai registrar de acordo com a pauta da reunião, né? Qual o defeito muito comum de pauta? O pessoal coloca lá uns 2 tópicos específicos, depois coloca lá um terceiro. Assuntos diversos. Nunca façam isso, porque assunto diverso, o sujeito começa a falar do jogo de futebol, da novela das 8 ou das 9, né? Então, assim, desvia o foco. A pauta tem que ser específica, né? Bom, a ata é um documento, vai prevalecer a narração e a descrição. Professor, uma dúvida. Se, vamos supor, esse exemplo ainda de condomínio. O condomínio faz uma reunião geral para decidir uma única coisa. Tem um tamanho específico para a ata ou simplesmente, sei lá, foi uma decisão muito fácil e prática, eu posso simplesmente fazer uma ata de um parágrafo? Quem perguntou aí? Otávio. Otávio, excelente. Olha, se a pauta... Você observou bem, Otávio, o tamanho do texto vai depender do tamanho da pauta. Quando você tem uma pauta muito extensa, a ata vai tender a ser maior. Mas se você tem uma única pauta, um único assunto para ser decidido, então a ata vai ser um texto mais reduzido, entendeu? Sim, sim. Mas de qualquer forma, Otávio, a ata ela é um texto informativo, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, no mínimo, ela vai ter 3 parágrafos. No mínimo. Mesmo que a pauta seja única. Dentro da ata, eu posso colocar, sei lá, dentro dessa discussão ocorreram, vamos colocar assim, que comentários pertinentes para a decisão final da pauta de pessoas diferentes. Esses comentários entram dentro da pauta ou não? Só entra a decisão final, vamos supor. Não entra, não. A ata, isso aí é um outro problema, assim, da nossa cultura, né? Você só faz assembleia, você só faz reunião, para quê? Para resolver as coisas. Reunião e assembleia não é lugar para você ficar batendo boca. Entendeu? Então, as pessoas, infelizmente, às vezes, reunião, seja reunião ou assembleia, tem gente que desvia o foco, né? Começa a xingar o vizinho. Não é esse o objetivo. O objetivo é o quê? É resolver as coisas. Entendeu? Então, você não precisa ficar colocando
o argumento de cada um, é a decisão final. Assunto X, sei lá, orçamento, tem 3 orçamentos, orçamento A, B e C. Quem que vai votar? Votação, né? 10 votaram no A, entendeu? Bem objetivo. Sim, entendi. Tá? Mas ótimo, boa pergunta. Bom, então o título você especifica. Pode ser uma reunião ordinária ou extraordinária. Você sabe a diferença de reunião ordinária e extraordinária? Ordinária é aquela pré-marcada que já acontece, por exemplo, de todo mês ou toda quinzena. E a extraordinária é aquela que chama por um motivo extra, né? Surgiu de repente. Perfeito. Quem falou aí? Renault. Excelente, isso mesmo. Ó, a reunião ou assembleia ordinária é aquela prevista no regimento. Por exemplo, no caso do condomínio, ele tem um regimento. Pela lei, o Código Civil, tem que haver uma assembleia por ano, anual. Então, a lei prevê que a assembleia ordinária é uma vez por ano. Essa é ordinária. É aquela prevista em lei ou prevista no regimento do condomínio, o regulamento do condomínio. A extra, o próprio prefixo aí, né? Extra significa fora. É fora do ordinário, do comum. É uma situação que não está prevista no regulamento. Então, digamos assim, já aconteceu num prédio onde eu morei, né? O síndico, houve uma suspeita de que ele não estava pagando as contas e pegando o dinheiro do pessoal lá, né? Crime de apropriação indébita. Então, foi uma situação urgente, o pessoal precisava resolver um monte de contas sem pagar, fizeram uma assembleia extraordinária, fora ali de uma vez por ano, né? Então, é para situações realmente fora daquele, do que é comum, do que é típico, né? Bom, então sempre colocar o título, né? Ata da Assembleia Ordinária ou Extraordinária, do condomínio, da empresa, sem especificar. Como texto informativo, vai ter a introdução, não é? Tá aqui a introdução. Então, na introdução, o que você vai colocar? Que dia que ocorreu, o local, não é? O número de pessoas presentes e a pauta, né? Especifica a pauta, tá? Isso na introdução. Depois, na parte do desenvolvimento, vamos colocar nesse texto aqui, que vai ser a parte maior. Então, aqui nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai colocar o que foi as decisões tomadas, né? Decisões tomadas. O que foi resolvido? A votação, etc. E o fecho, a conclusão da ata. Conclusão. Tá? Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia. Eu, síndico ou síndica, redigi a ata que será assinada por mim, demais presentes. Ponto. Então, essa é a estrutura da ata. Vocês têm alguma pergunta aí?
Professor, tenho não. Não? Alguma pergunta aí no bate-papo sobre ata? Não. Importante, quando vocês forem participar, até a Kailane falou, né, da questão da gravação, né, gente? Então, muito cuidado, né, porque tem gente que vai participar de assembleia, né, às vezes condomínio, essa questão de vizinhança, e às vezes ocorre, né, o pessoal começa a brigar, a xingar, né? Então, cuidado com isso, porque igual a Kailane falou, alguém está gravando, né? Uma vez eu tive de fazer a defesa de uma pessoa, foram 3 moradoras de um condomínio. O que aconteceu? Eles criaram um grupo de WhatsApp, o pessoal estava insatisfeito com o síndico. E aí, no grupo de WhatsApp, o pessoal começou a falar do síndico, aquele negócio todo. E uma pessoa que estava no grupo de WhatsApp era amiga do síndico. O que ela fez? Ela pegou toda a gravação de WhatsApp e passou para o síndico. Então, aquelas pessoas que pegaram pesado com o síndico, crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia. O que o camarada fez? Pegou todas aquelas mensagens e propôs uma ação criminal contra as pessoas. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso mesmo. Ele ganhou? Oi? Ele ganhou a causa? Não, ele não ganhou, não, porque eu estava defendendo as moradoras lá, né? Aí é bom mesmo. Achei que estava do outro lado. Não, eu não estava do lado dele, não. Aí eu consegui. Ele queria uma. Porque esses crimes contra a honra, o pessoal acha que leva. Não leva prisão, não. Mas dá uma dor de cabeça enorme. Nossa Senhora. Vocês não imaginam o que é processo. Ainda mais processo. Ele não conseguia arrancar dinheiro dela, não? Oi? Como é que é? Ele não conseguia arrancar dinheiro delas, não? Não conseguiu, não. Não. Eu fiz a é bom defesa. Oi? Então o senhor é bom mesmo. Não, tá no meu papel, né? Né? Eu fui contratado por elas, então estava defendendo elas, né? Bom, então tá bom. Vou passar para o requerimento. Alguém quer fazer alguma pergunta de ata? Depois vocês vão ter oportunidade de praticar, né? No exercício. A gente fazendo é outra coisa. Ótimo. Agora eu vou compartilhar aqui o requerimento. Vou baixar o requerimento aqui. Mas vocês deu uma dor de cabeça. Professor, só uma pergunta aqui que surgiu. No caso da conclusão, tem que fazer um resumo, alguma coisa, ou é só um fecho mesmo? Tipo, foram assuntos, e igual estava escrito lá, que aí as pessoas assinaram. Ô, Paulo, inclusive no material que eu mandei para vocês, no texto, o autor até sugere algumas formas de você concluir a ata. Mas, assim, não precisa... A comunicação hoje ela tem que ser bem direta, objetiva, né? Então, assim, nada mais a tratar. A pessoa que está fazendo a ata, né? Foi designado para fazer a ata, redigir esta ata, que será assinada por mim e demais presentes. Ponto. Entendeu? Sim, então, no caso, não precisa ficar retornando ao assunto. Não. Porque... Quer dizer, a parte principal da ata é o desenvolvimento. O que é importante você especificar? É o que foi decidido e você colocar a votação, entendeu? Então, por exemplo, quantas pessoas presentes, quantas votaram a favor, quantas votaram contra, né? Você especificar isso. Entendeu? Sim.
Inclusive, é importante você saber o seguinte, quem mora em condomínio, às vezes muita gente não comparece à assembleia ou reunião. Ah, é um direito seu não comparecer? É um direito. Porém, todas as decisões que ocorrem na assembleia ou na reunião, elas vão obrigar todo mundo. Então, não adianta depois, poxa, vocês aumentaram o condomínio? Quer dizer, se a maioria votou, você não foi, você se omitiu, né? Então, as decisões ali obrigam todo mundo. Tá bom? Professor, uma dúvida só que legal sobre atas. Vamos supor, a reunião teve 20 participantes. Dentro do contexto fora de pandemia, os 20 participantes teriam que assinar a ata, correto? Que eles estão de acordo com o que foi escrito. Vamos supor que, sei lá, 10 estão de acordo e 10, por não sei o que, não estão de acordo com a ata. Ela é validada do mesmo jeito ou não? Quem perguntou aí mesmo? Foi... Otávio? Otávio. Otávio. Muito importante sua pergunta. Porque isso tem a ver com o quórum, né? O número de pessoas que votam, né? Então, assim, cada condomínio tem que olhar, porque o Código Civil ele prevê, né? Dependendo da matéria, o quantitativo de votação, né? Mas reunião assembleia é o seguinte. Então, vamos supor que é uma decisão muito importante. Tem que ter a presença de 2/3 ali dos moradores. Mas, geralmente, o que acontece? A maioria das pessoas se omite, não vai. Então, você tem, por exemplo, em primeira... Aí, nos regimentos, se estabelece lá. Vamos supor, a reunião vai começar às 21 horas. Então, quando for 9h15 ou 9h30, vai começar se tiver 2/3. Aí espera até 9h30. Não tem 2/3? Aí vale o número que tiver, entendeu? Vale o número que tiver. Entendi. Porque isso acontece demais, assim, as pessoas não comparecem, todo mundo deixa para lá, né? Aí uma minoria aparece e agora a lei permite, em função da pandemia, você pode realizar a assembleia virtual e não é obrigatória a assinatura, né? Aí você tem o registro, né? Igual aqui a nossa aula, tem um registro. Você tem um registro. Entendeu? Você tem um meio de prova, né? Não, entendi, professor. Muito obrigado. Nada. No caso, igual ele comentou aí em relação ao empate dos votos, como é feita esse critério? O síndico, no caso, ele tem um voto majoritário, alguma coisa assim? Ou dá como empate mesmo e abre outra reunião? Ô, Paulo, depende muito de cada condomínio pelo seguinte. O que tem acontecido hoje? Por exemplo, até no condomínio onde eu moro, a gente contratou um síndico externo, entendeu? Então, ele não é condômino, ele é síndico, mas ele não é proprietário, né, de nenhum apartamento. Então, ele não tem direito a voto. Agora, quando o síndico ele também é proprietário, ele é condômino, ele tem direito a votar. Então, se tem um empate, o síndico não votou e ele é proprietário, é o chamado voto de Minerva, né? Ele é que vai desempatar ali. Entendeu? Ah, sim. Professor. Oi. Boa noite. A melhor maneira de resolver essa questão, sabe como é que é? Manda uma carta convocatória 15 dias de antecedência. No dia, se a pessoa não puder comparecer, ela manda via carta, aí você manda a pauta do que vai acontecer na reunião, com uma prévia da reunião. Os assuntos vão ser debatidos. Aí, a partir daí, ele pode mandar se ele concorda, não concorda, se ele aceita, não aceita. E aí, dentro dessa maneira também, uma maneira de comprovar a participação dele e validar a votação final, né? Em termos percentuais, né? Ótimo, Cláudio. Isso que o Cláudio falou é o seguinte, né? É um cuidado
que o síndico ou síndica, né, tem que tomar, né? Por exemplo, de haver uma convocação dentro do prazo do regimento, né? Todo mundo ser comunicado, todo mundo ficar ciente. Porque às vezes não há esse cuidado e depois aquela assembleia ou reunião pode ser anulada, né? Mas assim, Cláudio, a grande maioria dos condomínios, mesmo as pessoas sendo convocadas e tal, é uma tendência, assim, as pessoas não participarem, sabe? Evitam Infelizmente. conflito. Oi? Eles evitam conflito. Gestão de conflito. Não tem jeito, né? Mas o conflito faz parte da vida, né? Não tem jeito. Se você não quiser... Só tem um lugar onde não tem conflito. E olhe lá, que é no cemitério, né? O cemitério... Aí, Ô, professor, vou falar para o Tem senhor que até lá no cemitério tem conflito, viu? Pois é. Pra você ver como é que são as coisas, né? Então, o conflito é saudável. Depende de como a gente lida com o conflito, né? Ninguém é igual, não existe ser humano nenhum na face da Terra que é igual, né? Cada um de nós aqui tem uma educação diferente, um pensamento diferente. E isso é uma riqueza, é assim que a gente desenvolve, a gente aprende, né? Então é preciso saber lidar com as diferenças, né? Gente, então agora eu vou falar sobre o requerimento. Vou colocar um modelinho aqui simples. Então, olha só, o requerimento é um texto muito comum, né? Na nossa prática aí da cidadania, porque direito é o seguinte, às vezes muita gente fala, nossa Constituição é uma das mais evoluídas do mundo e tal, isso aqui é uma maravilha, né? Uma coisa é o que está no papel. Agora, o direito, para ele se efetivar, ele depende do exercício da cidadania. Então, depende de quê? Da luta. Nenhum direito surge à toa. Os direitos, né, nós temos vários direitos aí, a vida, a saúde, a segurança, etc. Isso, ao longo da humanidade, para que nós tivéssemos esses direitos, várias, milhares de pessoas perderam a vida, lutando pelo direito, né? Bom, o requerimento, ele é uma manifestação concreta do nosso direito, de um direito fundamental de todo brasileiro ou brasileira, previsto na Constituição, que é o direito de petição. Tá? Petição ou requerimento são sinônimos. Qual que é a finalidade desses documentos? A finalidade é você exercer algum direito que não está sendo cumprido ou que você pretende que ele seja reconhecido a você, né? Então, vamos supor, vamos pegar aqui a situação do Instituto IFMG, né? Qualquer avaliação que vocês façam, qualquer, caso vocês não concordem com a nota atribuída, né? O professor é um ser humano, está sujeito a erros, ele pode ter errado, né, na avaliação, às vezes na soma ali da nota, às vezes até no julgamento da nota. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um requerimento, né? E qual que é o formato do requerimento, né? Então, vai ter o título. Nós temos aqui o título, né? Requerimento. O próximo aqui
essa parte aqui, senhor, né? Senhora, é o chamado vocativo, né? Deixa eu ver se... A caneta tem hora que some aqui. Ver se ela volta aqui para eu poder escrever. Então, olha só. Essa parte aqui, você não coloca o nome da pessoa, né, no requerimento. Senhor coordenador do curso de engenharia de automação. Você nunca no requerimento coloca o nome da pessoa. Por quê? Outro detalhe, né, o requerimento é sempre dirigido para um servidor público, né, para uma autoridade pública, né, para órgão público. Então, você nunca coloca o nome da pessoa. Por quê? A Infas tem um princípio que rege a administração pública, é o princípio da impessoalidade. Não importa a pessoa, importa a função que ela está exercendo, né? Se o coordenador é o Reginaldo ou é o André, hoje, amanhã pode ser outro. Então, no requerimento, você não coloca o nome da pessoa. Você coloca só a função que ela exerce, né? O cargo. Coordenador, professor, etc. Depois você coloca, né, o seu nome, é o requerente, brasileiro, os seus documentos, né? Aí vai depender da situação, né? Se for dentro aí do instituto, é importante o seu número de matrícula, né? Você não vai colocar título de eleitor nessa situação, né? Mas numa outra situação você coloca, né? O CPF, identidade, residência, e-mail, etc. Então, esse primeiro parágrafo é chamado de qualificação, né? E no requerimento, você não usa a primeira pessoa do singular, terceira pessoa, né? Então, por exemplo, Cláudio, o seu sobrenome do Cláudio, Paraná, brasileiro, Paraná, vem requerer, tá vendo aqui o verbo? Terceira pessoa. E depois você coloca a fundamentação, né? Aquele requerimento, você está requerendo o quê? Por quê? Qual que é o fundamento? Qual que é a motivação do seu requerimento? No final, você termina, pede deferimento, a data, seu nome, e você assina. Tá? Então, são as partes do requerimento. É o título, o vocativo, a sua qualificação. Aqui é um requerimento muito simples, né? Mas, dependendo do requerimento, você vai ter de fundamentar, né? Por exemplo, uma revisão de prova, de trabalho. Às vezes o professor, ele escreveu um enunciado, o enunciado está ambíguo. Aí você vai ter de provar que o enunciado está ambíguo, né? Fundamentou, pede deferimento, data, digita seu nome. Essa é a estrutura do requerimento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Opa. Nenhuma pergunta? E quando é um requerimento coletivo? Ele vai continuar a ser chamado de requerimento? Uma pergunta aí. Esse seria uma ata, não, professor, se fosse coletivo?
Não. Quem falou aí? Pedro. Não, Pedro. Aí é o seguinte. Se o requerimento vai ser feito por mais de uma pessoa, aí não vai ser requerimento. Vai ser abaixo assinado. Tá bom? Abaixo assinado. Então, o que é um abaixo assinado? É um requerimento coletivo, feito por mais de uma pessoa. Entendeu aí, Pedro? Entendi, sim. Aí, se o requerimento ele é coletivo, o título vai ser abaixo assinado. Aí você vai mudar aqui, né? Você vai colocar aqui os abaixo assinados. Vamos supor, moradores de um bairro, né? Tem uma rua lá que tá com um buraco lá e tem que ser feito um abaixo assinado para a Copasa tapar aquele buraco. Os abaixo assinados, moradores, né? Aí vai especificando. E no final faz um quadro, né? Com o nome, identidade e espaço para assinatura dos abaixo assinados. Tá bom? Bom, vou tirar aqui Professor, Oi, pode falar. no caso, se eu fizer o requerimento e não houver resposta, não houver nenhuma mudança, existe alguma outra mensagem ou existe algum meio mais judicial que eu possa recorrer? Peraí, como é, Paulo, que você falou? No caso do requerimento, eu fizer um requerimento, aí ele não houver nenhuma resposta ou não houver nenhuma mudança, no caso do deferimento, eu tenho algum meio judicial que eu posso usar? Em qual situação? Vamos dizer igual eu faço abaixo assinado. E peço, igual você deu o exemplo para tapar o buraco e mando para a Copasa. Aí, no caso, a Copasa não tem nenhum retorno para a população e também não tampa o buraco. E tem algum tempo de resposta, ou então, no caso, se não fizer, eu consigo levar ela na justiça para resolver esse problema? Pode. Porque, na verdade, é o seguinte, você tem a via administrativa, né? Então, primeiro, você tenta junto ao órgão, né? Então, por exemplo, se é uma questão que envolve trânsito, BH Trans, né? Então, primeiro você tenta, através de um requerimento, se for individual, se for os moradores ali do bairro, uma questão que atende mais de uma pessoa, abaixo assinado e tenta isso junto àquele órgão ou empresa, né? Agora, se não resolver, a saída é uma ação judicial. Entendeu? Aliás, o judiciário é isso, né? O judiciário, eu sempre falo, né, para os meus clientes, né, que primeiro a gente tenta a solução, né, numa questão igual você colocou aí, junto àquele órgão, administrativamente. Por exemplo, é o caso de INSS, né, aposentadoria, pensão por morte, os benefícios. Então, você tenta o requerimento ali junto ao INSS, que é uma autarquia federal. Agora, se demorar demais, né, às vezes uma questão muito urgente, né, já acontece, né, com várias pessoas, aí você procura qual a ação judicial que vai ser mais rápida, né? Por exemplo, dependendo da situação, você tem mandado de segurança, que é uma ação constitucional. Dependendo da situação, ela tramita bem rápido, né, e resolve a situação. Entendeu? Ah, sim. No caso, então, vai depender da demanda, da urgência do problema. Depende. E depende também, por exemplo, da pessoa, né? Vamos supor,
às vezes, uma situação que envolve uma pessoa idosa. Então, pelo Estatuto do Idoso, ela tem prioridade, né? O processo tem que tramitar rápido, né? Então, por exemplo, no judiciário, outro dia uma cliente, ela trabalha numa padaria, né? Uma padaria, faxineira lá. E aí ela fazendo a faxina na padaria, ela caiu e estourou o joelho. Estourou o joelho. Ela não podia trabalhar mais. E ela estava recebendo pelo INSS. E o INSS cortou o benefício dela, né? Cortou o benefício. E, assim, uma situação terrível, né? Ela com os 3 filhos e tal. Só ela, né? Dependendo do salário dela, né? Então, e o patrão dela não quis aproveitar ela em outra função, não mandou embora, um caos. Então, aí eu falei para ela, olha, você pode... Aí tem uma questão trabalhista, ação trabalhista. Do sistema judiciário brasileiro, o que funciona melhor é a justiça do trabalho, é a que anda mais rápido, né? E aí eu entrei com uma ação previdenciária para ela, né? Então depende muito, né, da situação, entendeu? Professor, uma dúvida em relação ao abaixo-assinado. Uhum. Tem uma quantidade mínima ou máxima de assinaturas para ser um abaixo-assinado válido? Ou qualquer abaixo-assinado com qualquer quantidade de assinaturas é válido? É válido. Porque, olha só, é o que eu falei, né? O requerimento, ele é individual, uma pessoa. Agora, se você tiver 2 pessoas, já não é requerimento, é abaixo-assinado. Então, teoricamente, com 2 pessoas já está resolvido. Agora, é claro, depende muito da situação, né? Quanto mais um abaixo-assinado, quanto maior o número de assinaturas, maior a força daquele abaixo-assinado, entendeu? Maior a força, né? Professor, outra coisa. Uhum. Dependendo do órgão que eu for fazer o requerimento, tem alguma linguagem específica ou para qualquer tipo de órgão o requerimento ele tem a mesma linguagem formal em si? Vocês vão, vai ser linguagem formal agora. Se é um cidadão ali, um leigo, né? A pessoa que não tem formação jurídica, não se exige dela uma linguagem técnica, entendeu? Você vai empregar o português formal, mas não vai ser uma linguagem técnica. Tá bom? Ah, sim, entendi. E outra coisa, uma coisa importante para vocês saberem, né? Como, a partir de 1988, né, nós temos um modelo de Estado previsto na Constituição, que é o Estado de Direito Democrático. No Estado de Direito Democrático, todo cidadão, toda cidadã tem um direito fundamental, que é o direito de ação. Então, esse direito de ação, ele se concretiza através de quê? Do requerimento e do abaixo-assinado. Então, qualquer irregularidade que um cidadão perceba, né, na prestação de serviço público em qualquer área, ele tem o direito de movimentar o órgão público ali. Então, por exemplo, olha que interessante isso. Vocês podem fazer um requerimento, apresentar no Instituto IFMG, o aluno pode fazer o requerimento mais absurdo que for. Por exemplo, vamos pensar, digamos que nós estivéssemos tendo aula presencial. O aluno fazer um requerimento pedindo a instalação de uma
de uma banheira de hidromassagem na sala de aula. Aí eu pergunto para vocês, a secretaria recebe esse requerimento lá, a secretaria pode negar o trâmite desse requerimento? Ela pode falar, não, isso aqui é absurdo. Rasga e joga fora? Não, não. Oi? Oi? Creio Na eu que não. secretaria não, isso vai ter que passar por um comitê todo, né? Isso. Olha só, não pode. Sabe por que não pode? Por causa disso. É o direito fundamental que qualquer brasileiro ou brasileira tem. É o direito de ação. Você pode fazer o requerimento mais absurdo. O órgão público ele tem que aceitar seu requerimento, ele tem que montar um processo administrativo ali e aquilo tramitar. Entendeu? É o direito de ação, de mover o órgão público, ou uma empresa pública, qualquer repartição pública. Você tem esse direito. Bom, vocês têm... Ficou claro, gente? Então, o objetivo hoje foi falar da ata, do requerimento, aí depois eu vou colocar o outro exercício. Eu ainda estou finalizando a correção de exercício de uma outra turma. De outras turmas, né? Do ensino médio lá. Eu terminando, aí eu vou para o exercício de vocês lá. Então, cada hora, vou fazendo essa tabelinha aí. Beleza. Professor, aproveitando que você falou do exercício, eu não sei se é só no meu AVA, mas aparece 2 atividades, 4. Tipo assim, tá contando como se eu tivesse que postar 2 atividades no AVA. Ô, Paulo, aí eu não sei. Aí você dá uma olhada com o pessoal da informática, né? O Paulo, o meu também tá assim, só que quando você clica em qualquer um dos dois links das duas atividades, vai para o mesmo lugar. Então, no sim. final, você só tem que entregar uma atividade mesmo. Ah, sim, então no caso não é 2, tipo, não é 2 Não, links. não. É porque ficou duplicado, professor. Apareceu lá atividade 4 e atividade 4 com espaço. É como se tivesse escrito 2 vezes. Ah, entendi. Essas atividades, ela tem o horário de entrega diferente. Uma é de 11h55, a outra é de 11h59. Acho que o senhor deve ter trocado. Entendi. Depois eu... Mas no final vai dar certo. Né? Então tá bom, gente. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Estou à disposição. Bom, já que ninguém quer perguntar, então desejo boa noite, boa semana para vocês. Tá bom? assim. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite, Obrigado pela professor. participação de vocês aí. Tá bom? Tamo junto. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite. Vou encerrar a gravação aqui. Pergunta.